capítulo 7 do livro de Neemias, onde nós estamos fazendo essa reflexão, mostra uma outra consequência de quando há restauração, quando há reconstrução do muro, quando a lei e a justiça se estabelece na dinâmica do povo, quando a lei do Senhor está sendo lida, obedecida e praticada. Como consequência da obediência a Deus desse projeto de reconstrução, as pessoas que tinham sido exiladas, refugiadas, começam agora a voltar para Jerusalém, já com o seu muro reconstruído. Versículo 1 do capítulo 7. Depois de o muro ter sido concluído e de eu ter colocado as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Nomeei Anani, meu irmão, para governar Jerusalém, e com ele Ananias, que se tornou comandante da fortaleza, pois era um homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. E eu disse a ele: as portas de Jerusalém não poderão ser abertas antes que o sol seja alto, e os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem os seus postos. Nomeai também guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns dos seus postos e outros diante das suas casas. A cidade era muito grande, contudo havia poucos moradores nela, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. O meu Deus então pôs no meu coração que eu reunisse, olhe na sequência, os nobres, os oficiais e o povo para registrar as genealogias. E eu achei o livro da genealogia dos que tinham voltado primeiro, e nele achei escrito o seguinte: estes são os homens da província que voltaram do cativeiro, os quais Nabucodonosor, o rei de Babilônia, tinha levado como prisioneiros, e que voltaram para Jerusalém para ajudar, cada um para a sua cidade. E aí ele lista em companhia os descendentes de Parós, os descendentes de Cefatias, os descendentes de Ará, os descendentes de Paate Moabe, os descendentes de Elão, de Zatu, de Zacai, de Beniú, de Bebai, de Asgade, de Adonicão, de Bigvai, as descendentes de Adim, 655 descendentes, 2.067 outros descendentes, 2.328 outros descendentes de Asgade. Todas essas pessoas voltando para ocupar Jerusalém. Ele continua ainda: eu convidei também os levitas a que voltassem a Jerusalém, os descendentes de Jesuá, por meio de Cadmiel, da linhagem de Odevá, 74 levitas, os cantores, descendentes de Asaf, 148 cantores e adoradores, os servidores do templo, descendentes de Zia, Azufa e Tabauate, e essa obra de retorno dos exilados a Jerusalém. Toda essa comunidade junta somava 42.360 homens, além dos seus servos e as suas servas, que somavam 7.337, 245 cantores e cantoras, possuindo 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Uma jornada extraordinária de retorno de exilados, uma jornada extraordinária de retorno dos judeus e os seus descendentes para celebrarem a reconstrução do muro, a ordem estabelecida, a lei do Senhor sendo restaurada, a paz social, a justiça social sendo vivida, agora para ocupar até então quase que esvaziada Jerusalém. Quando Deus faz uma obra de restauração, quando Deus faz uma obra de reconstrução, os exilados são bem-vindos, os refugiados são bem-vindos, para que possam viver a justiça numa dignidade relacional e como seres humanos. É o que vemos hoje no Brasil, é o que vemos hoje na Europa, é o que vemos hoje no mundo. Um mundo de refugiados, um mundo de exilados, em países e circunstâncias onde há tremendos sinais de morte, atentados contra a vida. Nós temos que ter um coração aberto para recebermos pessoas, para como igreja acolhermos pessoas, para cuidarmos de pessoas que hoje estão absolutamente jogadas à margem, que estão sendo desprezadas e que precisam reencontrar um sentido para a vida e vivendo num ambiente
de justiça e onde a paz se restabelece. Quantos ensinos preciosos nós temos no livro de Neemias. Que isso nos encoraje, que enquanto estamos reconstruindo nossos relacionamentos e a nossa dinâmica nas nossas igrejas locais, que pessoas que no caminho se afastaram possam voltar para o convívio da comunidade cristã, possam voltar para a igreja, possam ser acolhidos novamente para continuarmos juntos servindo a Deus, amando a sua lei, praticando e vivendo a palavra de Deus. Seja assim na minha vida, seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Grande abraço a todos os espectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.